Olá, vamos estudar agora sobre despotismo esclarecido, ou déspotas esclarecidos. Quem foram esses governantes? Quem foram os déspotas? Os déspotas foram governantes europeus absolutistas que implantaram algumas ideias iluministas no seu governo, no seu estado, tá? Vamos só relembrar. Na Europa, no início do século XVIII, houve um movimento que ficou muito conhecido, que foi o movimento iluminista. Nós sabemos que os iluministas, eles procuravam a igualdade de direitos, a liberdade e a propriedade privada, e eles eram contrários ao absolutismo. Então, nós podemos ver que os regimes absolutistas não conciliavam com as ideias iluministas. Até aí tudo bem. Só que houveram alguns governantes europeus que pegaram algumas ideias iluministas e colocaram, adaptaram dentro de suas nações, dentro dos seus estados. Eles aproveitaram essas ideias para modernizar o Estado, desenvolver estruturas econômicas e administrativas e também desenvolver o capitalismo industrial. Eles também aproveitaram as ideias iluministas para restringir as relações entre o Estado e a Igreja. Vamos lembrar de Voltaire. Voltaire era um filósofo iluminista e ele era um crítico ferrenho da Igreja Católica. Bem, vamos ver alguns exemplos desses déspotas esclarecidos que viviam, que governaram algumas nações europeias? O primeiro exemplo é Frederico II, ele era da Prússia. Ele governou de forma absolutista, mas também foi amigo de Voltaire e colocou algumas reformas na área da educação dentro da sua nação. Principalmente, ele tornou o ensino primário obrigatório. Isso era uma coisa boa, isso era uma modernidade naquele momento. Temos outro exemplo, José II. José II, ele era imperador da Áustria. Ele foi o que mais adotou as reformas iluministas. Nós podemos dizer que ele foi o monarca que mais se aproximou das verdadeiras reformas iluministas, porque ele acabou com a servidão e deu igualdade a todos perante a lei. Temos outro exemplo também, Catarina II, a imperatriz da Rússia. Ela foi amiga pessoal de Voltaire, ela colocou na sua nação, no seu estado, algumas reformas iluministas, deu liberdade religiosa, aboliu a tortura e a pena de morte. Oh, que coisa boa Catarina fez! Mas não se engane, ela continuou mantendo o poder político em suas mãos, centralizando o poder político nas suas mãos, na sua mão, como uma boa monarca absolutista. E, apesar das reformas aparentes, o regime de servidão foi ampliado e os proprietários passaram a ter direito de morte sobre seus servos. Ou seja, os proprietários dos servos poderiam decidir se os servos viviam ou não. Como último exemplo, nós temos o ministro do Dom José I, o imperador de Portugal. O ministro dele era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele fez várias reformas, ele foi responsável pelas reformas lá em Portugal, lá em Lisboa, e ele também fez algumas reformas aqui no Rio de Janeiro. Porém, mesmo com todas essas reformas, ele era a favor do absolutismo e ele dizia: tudo para o povo, porém sem o povo. As obras de saneamento, as obras públicas, não se aplicavam em melhorias diretas para o cidadão. Então, gente, apesar das reformas promovidas pelos déspotas esclarecidos, o absolutismo foi mantido como estratégia política por seus governos. Isso mostra que, para além de seus propósitos mais liberais e reformadores, havia uma distância entre o pensamento iluminista
e a forma como eles iriam governar. Acabamos a aula de